saudar a todos no amor, na paz de Jesus Cristo. Irmãos, é realmente um assunto que nós precisamos não somente refletir, mas é um assunto que exige a prática da igreja. Muitas vezes eu fiquei pensando, por que as reuniões de oração da igreja são as menos frequentadas? Se a única via de acesso que Deus deixou entre Ele e nós, através de um mediador, que é Jesus Cristo, e a Bíblia diz claramente que nós podemos chegar com toda intrepidez, ousadia, diante desse trono, por este novo e vivo caminho que o Senhor Jesus, nós somos as menos frequentadas. O que acontece? Nesse ministério de oração, há muitos que têm muitas perguntas sem respostas. Por que eu orei tanto e Deus não me respondeu? E até por que eu orei e veio ao contrário do que eu pedi? Por que tenho orado há anos e não tenho visto ainda a resposta de Deus? Eu quero citar 3 pessoas que oraram e Deus respondeu às suas orações, embora de maneiras diferentes. Todos conhecem a história de Ana, mulher de Elcana, cujo ventre era estéril, e vivia um drama por causa disso. Era considerada como mulher maldita de Deus, porque não podia dar filhos ao marido. Era insultada por isso, era discriminada por isso, da sociedade, dos sacerdotes, de todos. Mas um dia ela clamou com o coração ao Senhor lá em Siló, e Deus lhe deu um filho varão. E atrás desse filho veio pelo menos mais 5 filhos. E aquela mulher então teve a resposta de Deus, que não resolveu só o problema dela, mas resolveu o problema da nação de Israel. A história de um rei que estava com a úlcera, estado grave, já sangrando. Um rei que andava com Deus, virou o rosto para a parede, chorou abundantemente, orou ao Senhor. Ela acabara de receber a notícia que era para colocar as coisas em ordem, porque o Senhor ia chamá-lo, ia levá-lo. E antes do profeta sair da cidade, o profeta teve que voltar para dizer que Deus lhe daria mais 15 anos de vida. E estranhamente, Deus mandou pôr uma pasta de figos em cima da úlcera. E ele foi curado, teve mais 15 anos. Mas parece que a resposta de oração, ao invés de colocá-lo numa comunhão maior com Deus, o esfriou. O rei Ezequias, depois disso, ele foi mais frio com Deus do que era antes. Por quê? O rei Davi, seu filho mais velho, foi ferido pelo próprio Deus, ficou enfermo. Embora ele orou muito, em estado de prostração, clamou a Deus, agonizou em oração, mas Deus levou a criança. E ele fortaleceu muito mais na fé e na comunhão com Deus, depois da resposta negada de oração. Então, irmãos, é um assunto meio controverso, às vezes difícil de entender. E nós vamos tentar desvendar esses mistérios, essas 3 noites. Nós vamos falar sobre este assunto, sobre a oração. E nessa noite eu gostaria de partilhar com os irmãos sobre o tema, a oração com conhecimento de causa. E nós vamos abrir no texto de Hebreus, capítulo 4, Hebreus 4, 14 a 16, depois Hebreus 5, 7 a 10. Então, primeiro Hebreus 4, versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 5, 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos mais uma vez estar diante de Ti com adoração, com louvor, com admiração, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e por causa do nome de Jesus nós estamos aqui nessa noite. Te louvamos por esta tão grande salvação que foi, Senhor, manifestada a nós, ó Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Te louvamos pela obra que o Espírito Santo está fazendo em nossa vida. Ó Deus, a Tua palavra diz que há em nós um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Ti. E nós Te louvamos, Pai, porque embora militando na carne, ó Deus, nós não estamos andando segundo a carne, não queremos andar, mas queremos andar segundo o Espírito. Porque o pendor do Espírito dá para a vida. Senhor, dá-nos graça de cada dia mais estarmos na comunhão com o Senhor. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos, do nosso ego, da nossa vontade carnal. E dá-nos graça de, Senhor, vivermos em Espírito e andarmos no Teu Espírito, para que assim possamos viver uma vida digna do Evangelho que abraçamos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor esteja desvendando as nossas mentes e corações, esclarecendo-nos a respeito deste assunto. Venha, Senhor, remover qualquer obstáculo, qualquer obstrução que possa haver, e dá-nos a graça de estarmos livres para receber a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa noite, fala ao coração dos Teus filhos nessa noite. E dá-nos a graça de, Senhor, termos uma intimidade maior com o Senhor, experimentarmos mais do Teu coração, da Tua vontade em nossa vida. Dá-nos graça de estarmos ofertando os nossos corpos no Teu altar e não nos conformando com este século, com este mundo, mas sendo transformados, Senhor, pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual a boa, agradável e perfeita vontade Tua para a nossa vida. Senhor, fala conosco nessa noite, na noite de amanhã, na noite de terça-feira. Queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa ministrar esses dias aos nossos corações. Agora, Senhor, pedimos a cobertura do sangue da nova aliança sobre nós. E pedimos que o Teu exército esteja ao redor desta igreja. Que o anjo do Senhor possa nos guardar de qualquer manifestação do maligno. Guarda os nossos corações, nossas mentes, ó Deus, e dá-nos liberdade nesse lugar, para que Cristo seja glorificado em tudo. No nosso meditar, no nosso ouvir, no nosso sentir, que em tudo Cristo seja glorificado. É a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós compartilhávamos com os pastores e presbíteros na fazenda que Jesus Cristo, Ele realmente orou. Ele veio como intercessor, Ele foi a provisão de Deus para vir à terra e clamar pela terra, fazer intercessão por essa terra. E Jesus realmente Ele orou e orou muito. Ele passou muito mais tempo diante do Pai do que diante dos homens. Jesus conhecia realmente este assunto de oração na prática. Ele falava, ele comungava com o Pai, ele dependia do Pai para tudo. E realmente Jesus não somente orou muito, mas ele ensinou muito sobre a oração. Ele gastou muito dos seus ensinos, e há muito escrito nos evangelhos a respeito deste ensino sobre oração. E
os discípulos de Jesus, os apóstolos, também assimilaram o assunto. A gente vê em livro de Atos que a igreja caminhou nos joelhos, a igreja realmente orou. A igreja dependia do Espírito, a igreja comunicava com o Espírito. E realmente a igreja era orientada e conduzida pelo Espírito de Deus. E no texto que nós acabamos de ler, há 3 realidades muito confortadoras para nós. A primeira diz que Jesus penetrou os céus. E ele penetrou os céus com mãos levantadas em nosso favor. Nós sabemos que na velha aliança o sumo sacerdote tinha que entrar no santíssimo lugar. Depois do véu, ele tinha que entrar carregando numa das mãos uma bacia de sangue, noutra das mãos um incensário, o sangue fazendo expiação, o incensário fazendo intercessão, e ele entrava daquela maneira no santíssimo lugar para orar em favor do povo que ficava lá fora. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque, que foi superior ao sacerdócio levítico, o rei de justiça e paz, e esse rei era sacerdote. Jesus foi nomeado segundo a ordem desse Melquisedeque, e diz que Jesus penetrou os céus, carregando o seu próprio sangue, com o qual ele fez expiação por nós, não precisando de um incensário, mas ele mesmo orando. Ele era a oferta, ele era o ofertante, e ele entrou na presença de Deus orando por nós e continua orando incessantemente. A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. O Espírito Santo, ele veio também para interceder por nós. E às vezes não entendemos muito dessa intercessão, que às vezes é até com gemidos inexprimíveis. E ele ora em nós. Ele intercede na terra e Jesus intercede no céu. E a exortação bíblica é para que nós também estejamos participando desse ministério da intercessão, da oração. E o Espírito Santo, ele está procurando corpos onde ele possa sediar, possa trazer essa salvação de Deus e ministrar nessas pessoas como templos dele, como santuários de Deus. E assim como o templo de Jerusalém era conhecido como casa de oração para os povos, hoje o meu corpo, o seu corpo, continua sendo casa de oração para os necessitados, para os povos. Então, a primeira lição confortadora que achamos aqui é que Jesus está à direita do Todo-Poderoso e intercede por cada um de nós. Outra lição muito confortadora que esse texto nos dá é que Jesus Cristo, ele conhece o que passa conosco. Ele foi tentado à nossa semelhança. Embora ele não fora contaminado pelo pecado, mas ele conhece, ele carregou sobre si o nosso pecado. Ele conhece a nossa angústia. Ele conhece os nossos dramas, a nossa dor, a nossa desesperança, o nosso anseio, a nossa frieza, a nossa indiferença. Ele conhece tudo isso. Ele foi tentado à nossa semelhança. E ele é um sacerdote que sabe compadecer das nossas fraquezas, porque ele entende. Ele experimentou o que nós passamos, ele carregou tudo aquilo. Outra lição confortadora é que nós podemos chegar confiadamente junto a ele, para recebermos misericórdia e graça em ocasião oportuna. Nós podemos ter toda a confiança que ele responde à nossa oração, o nosso clamor, o nosso anseio. É verdade que às vezes ele vai ter que nos treinar, ele vai ter que criar algumas situações na nossa vida para receber o que estamos pleiteando. Não estamos prontos ainda. Mas ele responde à nossa oração. Então, quando nós falamos nessa oração com conhecimento de causa, Jesus conhecia realmente essa comunhão com o Pai através da oração. E nessa noite, como introdução a este assunto que nós vamos estar desenvolvendo a partir da noite de amanhã e de terça-feira, eu queria falar sobre 3 realidades com as quais nós precisamos ter consciência a bem das nossas orações.
para a gente orar. A oração na Bíblia, ela tem promessas, ela tem princípios, ela tem obstáculos, ela tem contradições. Tudo isso envolve a oração. E nós precisamos discernir essas coisas, a bem das nossas orações. Então, para que nós possamos orar com conhecimento de causa, nós precisamos ter consciência da posição que nós ocupamos diante de Deus. Sem essa consciência, é difícil orar. Qual é a posição que nós ocupamos, irmãos, diante de Deus? Qual é a posição que Jesus nos deu, nos elevou? Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz e Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus estava nos dando uma posição muito privilegiada entre todos os povos, entre os anjos, entre os seres celestiais, seres humanos, todos os seres criados, nós ocupamos uma posição privilegiada. Primeiro, nós fomos transportados de um império para outro império. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versos 13 e 14, a Bíblia diz que nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Nele temos a redenção e a remissão dos pecados. Então nós não fazemos mais parte de Satanás e das suas hostes, mas nós estamos libertos do poder de Satanás, do poder das trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Hoje o nosso Senhor é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Hoje nós habitamos na luz. A Bíblia diz que nós somos luzes. Vós sois a luz do mundo. Nós somos luzeiros deste mundo. Nós lemos um texto que nós devemos andar em pleno dia, porque nós já não temos mais nada com as trevas. Então, se um dia nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, se nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, se o príncipe da potestade do ar é que dominava nossas vidas, hoje já não é mais assim. Hoje nós estamos sob o domínio do Filho de Deus. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no qual nós temos a remissão dos pecados, no qual nós temos o perdão dos pecados. Então nós estamos no outro reino. Nós fomos tirados de um reino para outro reino. Embora estamos num corpo ainda de carne e sangue, mas nós temos direito aos lugares celestiais. Nós podemos estar com o Senhor. E a igreja, embora ela exista numa dimensão terrena institucional, mas a igreja pode comungar numa outra dimensão, a dimensão celestial. E além de nós sermos transportados de um reino de trevas para um reino de luz, nós estamos assentados com Cristo. Paulo diz isso lá em Efésios 2:6, e juntamente com ele, diz o texto, Jesus Cristo, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos assentou nos lugares celestiais. Nós estamos assentados com Cristo, irmãos, não para cruzar os braços, não para acomodação, mas estamos sentados para reinar com Cristo. Jesus está no trono e Ele também nos dá a participação. Quando o apóstolo Paulo escrevia aos Coríntios, tinha um irmão lá com demanda com outro irmão, o apóstolo Paulo pergunta: acaso vocês são indignos de julgar essas coisas tão mínimas? Vocês estão se mostrando indignos. Nós vamos julgar os próprios anjos. Os santos vão julgar o mundo. Quanto mais as coisas desta vida, nós estaremos julgando anjos. Isso mostra que o local que nós estamos assentados é o trono de Cristo. Estamos reinando com Cristo. E a Bíblia diz: se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Jesus nos convidou, nos chamou para fazermos parte com Ele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos filhos, somos herdeiros, somos vencedores e mais que vencedores. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes com Ele tudo nos entregou, acaso não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas?
Então nós estamos assentados em lugares celestiais. Fomos transportados, estamos assentados em 2 Coríntios 10, 4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e até levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós temos armas, irmãos, nós fomos equipados, fomos transportados, estamos assentados e fomos equipados com armas poderosas, armas não carnais, mas armas celestiais, com as quais nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, essas armas que não podemos destruir as fortalezas de Satanás. Então o Senhor, Ele nos equipou com armas poderosas. E a exortação do apóstolo Paulo aos Efésios é que eles tomassem esse capacete da salvação, essa couraça do Espírito, calçassem os pés do Evangelho da paz, escudassem com o escudo da fé para lutar nessa guerra. Deus nos deu armas para lutar contra Satanás. E por fim estamos autorizados a vencer. Na grande comissão de Mateus, capítulo 28 de Mateus, versos 8 a 20, a Bíblia diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me é dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos autorizados a vencer. Satanás, ele tenta, com uma autoridade legítima, amarrar as nações, oprimir as nações. Mas essa autoridade de Satanás, ela foi usurpada quando Adão pecou. Ela foi usurpada, ela é ilegítima. A verdadeira autoridade sobre as nações, quem tem é a igreja. Porque Jesus Cristo, Ele veio, e Ele venceu, e Ele passou a procuração para a igreja. E Ele diz assim como o Pai o enviara, Ele também estava nos enviando. E Ele nos deu, nos transportou então daquele império para o seu próprio império. Ele nos deu assento com Ele no seu trono, no seu reinado. Ele nos equipou com armas poderosas de Deus e Ele nos autorizou a vencer. Quando nós vamos orar, irmãos, quando nós temos conhecimento disso, é muito mais fácil vencer. Agora, não é só isso. Se nós temos que ter consciência da nossa posição, temos que ter consciência da nossa oposição também. Temos oposição séria. Temos 3 inimigos terríveis que nos assediam dia a dia, muito de perto. Um desses inimigos é a própria carne, a nossa própria carne. A Bíblia diz que a carne e o sangue não é do reino. Quando a Bíblia fala carne, ela está dizendo a natureza pecaminosa com a qual nós nascemos. E foi preciso que, pelo trabalho de expiação de Jesus Cristo, foi necessário que Ele criasse em nós um novo homem para conhecer plenamente a Deus. E essa nova criatura que a Bíblia diz que vai conhecer a Deus, a Bíblia é clara em dizer que o Senhor fez de nós nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E a Bíblia exorta realmente a subjugarmos a nós, subjugarmos a nossa carne. O apóstolo Paulo teve uma luta terrível entre o capítulo 7 e 8 de Romanos, mas enquanto no capítulo 7 ele fala que, embora o que ele queria fazer, ele não conseguia, aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, isso já não era ele, mas a sua própria carne, o mal da carne que estava no seu corpo. De repente, no capítulo 8, ele começa a falar de uma vida do Espírito. E agora ele começa a mencionar que quem está na carne não pode agradar a Deus, mas quem andar no Espírito pode mortificar os efeitos da carne. E o Senhor nos garantiu uma nova criatura, um novo ser que está crescendo em nós, esse novo homem que a Bíblia diz que vai se refazer para o pleno conhecimento de Deus. É nesse novo homem é que nós temos que guerrear contra as trevas, contra o mundo, contra Satanás. É nesse novo
homem, que nós temos que guerrear contra a nossa própria carne. Irmãos, e aqui algumas coisas que para muita gente é confusa, mas na Bíblia é tão clara. A Bíblia faz distinção o que é carne, o que é mundo e o que é diabo. Às vezes os crentes misturam isso aí. Às vezes atribuem ao diabo aquilo que é carne. E às vezes eles atribuem a carne ao diabo mesmo, é o adversário mesmo. Então a Bíblia esclarece, Jesus foi muito claro quando ele falava que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai, porque sai do coração. E ele diz que o coração do homem, do coração vem todos os maus desígnios, disse Jesus, vem a impureza, vem a prostituição, vem a blasfema, vem o dolo, vem a inveja, vem a idolatria. Paulo diz lá em Gálatas também, no capítulo 5 de Gálatas, versos 15 a 19, ele fala das obras da carne, que são prostituição, também impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, todas estas coisas que fazem guerra contra a nossa alma, vem de dentro do homem, já está lá dentro. E a Bíblia nos exorta a guerrearmos contra o nosso próprio ego, contra a nossa própria vontade carnal, sufocando tudo isso para conhecer o Senhor. Paulo dizia que esmurrava o próprio corpo para não ser desqualificado. Embora, irmãos, nós já temos em nós uma nova realidade, um novo homem recriado, mas a carne e sangue, nós ainda vivemos nesse corpo, e sempre a carne e sangue quer se levantar. E às vezes nós vamos nos acostumando demais com as coisas de Deus, os anos vão passando, nós vamos dando lugar à carne. E aquilo que Paulo fala aos Gálatas, às vezes acontece conosco. Eles começaram no Espírito, agora estão aperfeiçoando na carne. E aí a igreja fica muito institucional, muito terrena, muito programativa. Ela deixa de experimentar muitas coisas de Deus, porque está vivendo na carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus, porque o pendor da carne caminha para a morte, morte espiritual. E depois morte física também. Então a Bíblia faz distinção entre o que é carne. E quando a pessoa nasce de novo, ela arranja esses três inimigos de imediato. A sua própria carne. Os novos crentes vivem um drama terrível no seu próprio corpo. É o espírito querendo implantar a vida de Cristo. É a carne querendo continuar aquela vida terrena, carnal, decaída. E o crente vive uma luta terrível. Mas a Bíblia diz que nós precisamos andar no Espírito. Se pelo Espírito mortificardes os efeitos da carne, certamente vivereis, diz a palavra. Mas é uma luta. Agora, todas as vezes que a minha vontade cruza com a vontade de Deus, a vontade de Deus prevalece, há crescimento espiritual. A aproximação de Deus, a comunhão aumenta. Interessante, Jesus foi tentado em tudo a nossa semelhança. E Jesus teve a própria oração negada. Jesus suplicou aquele que o podia livrar da morte. No final do Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vemos Jesus pedindo a Deus, o Pai, que passe dele esse cálice. Mas de repente ele disse assim, mas não seja a minha vontade, sim a tua. E o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. Mas embora ele tenha sido ouvido, mas ele não foi atendido, porque ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a obedecer a Deus. Eu queria me livrar dessa cruz, mas seja feita a tua vontade. Como homem, eu senti uma fraqueza, irmãos. Morrer crucificado era uma morte terrível. Mas se Jesus não abre mão da sua vontade de fazer do Pai, onde estaríamos nós? Todas as vezes que a nossa vontade, irmãos, é negada para fazer a vontade de Deus, muita gente é abençoada. Nós mesmos somos abençoados. Então precisamos ter consciência da nossa oposição. Carne, mundo. Mundo na Bíblia, irmãos, também não é essa criação de Deus que nós contemplamos tão bonita, né? O cosmos que Deus criou. Mas mundo é aquele sistema implantado nesse mundo tão bonito que Deus tinha criado, e depois com o pecado um sistema maligno se implantou no mundo. E é esse tipo de mundo que a Bíblia diz para que nós não amemos
É esse tipo de mundo que João diz lá na sua carta, em 1 João, capítulo 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É esse mundo que Tiago diz que o Espírito de Deus anseia em nós até com ciúmes. E Tiago pergunta, não é da vossa carne desse mundo que há em vós essas guerras, essas lutas? Então esse mundo, esse sistema implantado, irmãos, é interessante que a carne faz a provisão, o mundo exerce a sedução e o diabo promove a destruição. O que Satanás faz? Ele tem dois aliados, ele tem a nossa carne, o nosso ego, e ele tem o mundo. Então como Satanás age? Tem muita gente que fica jogando a culpa no diabo por tudo que acontece. Mas muitas coisas vêm da nossa própria carne, vêm pela sedução do mundo. O que o diabo faz? Ele anda ao derredor procurando alguém que possa tragar, como nos diz Pedro, e quando ele vê um bom combustível, está bem inflamável, só risca o fósforo e joga e deixa pegar fogo. É isso que Satanás faz. É o que nós estamos vendo, nós ligamos a nossa TV, nós vemos isso, o barraco está pegando fogo. Satanás está ateando fogo, jogando fósforo naquilo que é carne, naquilo que é mundo. Se o mundo seduz, se a carne faz a provisão, então fica fácil para ele agir, porque ele é o adversário de todas as coisas de Deus. Satanás, o diabo não quer que ninguém conheça a Deus, que ninguém cresça nas coisas espirituais. Ele coloca viseiras, ele fecha os ouvidos, a boca de muita gente para não crescer nas coisas de Deus, mas ele está usando aquilo que são os nossos inimigos, a nossa oposição. Temos que ter consciência da nossa oposição. Como crescer no Senhor? Tem que subjugar a carne, você tem que negar a sua vontade tantas vezes para entrar no quarto, para ler a sua Bíblia, para a sua Bíblia deixar de ser letra somente, passar a ser espírito e vida para o seu coração. Você precisa lutar, entrar, pegar esse logos de Deus aqui e chorar em cima dele, pedir a Deus que se torne vida no seu coração, que o logos se torne um rema de Deus, vida de Deus para a sua vida. Você precisa aprender a entrar para o quarto, como Jesus diz, e fechar a porta, e entrar no lugar secreto onde Deus vai te recompensar. Fecha as portas para esse mundo de vozes, esses barulhos, e ouça Deus falar. Um dos problemas do nosso século é o barulho, irmãos. E Deus não fala no meio desse tumulto, dessa barulheira, não. Deus espera que o nosso coração se aquiete. Por isso o Senhor, o Salmo diz, o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista está falando lá de mar rugindo, de montes caindo, montes tombando, ele fala, aquietai-vos. Quando Deus quis falar com Samuel, ele esperou Samuel dizendo, fala que o teu servo ouve. Quando Deus quis falar com o profeta Elias, enquanto não veio a brisa, enquanto não passou o terremoto ruidoso, o vendaval, enquanto não passou o fogo ardente, Elias não pôde ouvir a voz de Deus. Somente quando naquela voz tranquila que veio. Parece que nós somos uma geração, deixamos para trás o valor do silêncio. Deus fala muito na quietude. Ouça Deus falar. Aprenda a meditar. Não leia a Bíblia por ler, não. Aprenda a meditar nesse livro. Aprenda a descobrir Deus nas páginas desse livro. Ouça Deus. Aqui é a fala de Deus, é a voz de Deus. O que é que nós estamos ouvindo? Então, meus queridos, temos uma posição, mas também temos uma oposição. A nossa própria carne, o mundo, exercendo a sedução, e o diabo promovendo a destruição. As atividades do diabo continuam a mesma desde o início, o princípio do mundo. O que ele sabe fazer é matar, roubar e destruir. É o que ele anda fazendo todos os dias. Ele está arrombando os lares, ele está destruindo os lares, ele está matando os lares. Ele está tentando fazer isso na igreja com todos, porque essa é a atividade dele, matar, roubar e destruir. Agora, nós não temos que lutar com o diabo.
Jesus já fez. Nós temos que resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. Chegais a Deus, diz Tiago, e ele chegará a vós outros. Resistir ao diabo, ele está ao redor. Ele está procurando os seus pontos vulneráveis, a sua fraqueza. Resistam. Irmãos nossos no mundo inteiro têm as mesmas lutas que temos. Eles estão lutando contra a sua própria carne, contra a sedução do mundo e contra a destruição de Satanás. Ele continua, mas nós temos que resistir. Temos que resistir. E é impressionante como Satanás ele fica ao redor mesmo, procurando a hora, o tempo. Ele fica espreitando onde a pessoa vai deixar uma brecha, onde ela vai abrir brechas. Então, irmãos, a nossa oposição, temos que ter consciência dela. Temos 3 inimigos que nos assediam muito de perto, em todos os momentos. A nossa própria carne, que tem que ser crucificada. O mundo também, que tem que ser crucificado. E Paulo diz isso. Para mim, o mundo está crucificado e eu para o mundo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa fé que agora tenho, viva no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo dizia que ele aprendeu realmente a vencer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Temos que aprender isso também. Isso às vezes é mais difícil para os jovens, cheios de ideais. Isso às vezes é tão difícil para nós. E às vezes a voz de Deus, para nós, naquele momento é tão difícil, mas depois vamos verificar que foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Deus sabe o melhor para nós. E por fim, irmãos, nós já vimos que nós temos que ter consciência da nossa posição, da nossa oposição. A nossa posição, nós vimos que nós fomos transportados, estamos assentados, fomos equipados, estamos autorizados. Na nossa oposição, nós vimos que a nossa luta é contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Mas temos que ter consciência também da nossa atuação. Como vamos atuar? Existem 3 realidades que os crentes, quando exercem, eles vencem Satanás. Eles vencem o maligno, eles vencem o mundo, vencem a própria carne. Primeiro nós já citamos, é a palavra. Pela palavra nós adquirimos autoridade. Foi pela palavra que Jesus venceu. Durante todo o tempo das suas tentações, ele citava a palavra. A Bíblia diz lá em Timóteo, capítulo 4, verso 1 da primeira carta, que nos últimos tempos, muitos obedeceriam a ensinos de demônios. E nós chegamos a esses dias, irmãos. Muitas pessoas estão obedecendo heresias terríveis, por desconhecer a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra traduzida em várias línguas, e na nossa própria língua em várias versões, mas nós somos um povo que desconhecemos a Bíblia. Nós temos, às vezes, tantos exemplares, né? Nós temos um na igreja, outro em casa, outro lá no nosso trabalho. Mas nós estamos fracos no conhecimento. Cadê aquilo que Deus prometeu para nós? Que Ele escreveria em nossas mentes, nos nossos corações, a sua palavra. A Bíblia diz que o Espírito nos guiaria a toda a verdade, mas para sermos guiados nessa verdade, temos que ter essa verdade dentro, tem que estar na mente, tem que estar no coração. Como que nós vamos ser guiados nessa verdade? Como que o Espírito de Deus vai nos conduzir se a palavra não está em nós? Se o rema de Deus não está em nós? Se quando nós proferimos a palavra só sai logos, não sai rema, a palavra não sai com autoridade. Então precisamos realmente, irmãos, cultivarmos mais a palavra de Deus. Precisamos pedir ao Espírito de Deus que escreva em nossas mentes e corações essa palavra. Sejamos cheios da palavra. Precisamos hoje de crentes bereanos para consultar se as coisas de fato. Tem muita gente sendo enganada hoje em igrejas, que faz um marketing muito grande, que causa arrepios na pele. E tem gente embarcando, irmãos, por falta de conhecimento da palavra. Tem gente pregando coisa abertamente, contradizendo o que a Bíblia diz, e as pessoas estão aceitando numa boa. Então, se nós queremos orar com autoridade, vencermos a carne, o mundo, o diabo, precisamos realmente sermos o povo da palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus.
Precisamos dizer, está escrito. Precisamos dizer, assim diz o Senhor, com autoridade. E Satanás, ele respeita quem tem a palavra, realmente conhece a palavra. Quem tem a palavra rema, ele sabe. Precisamos também, queridos, nessa atuação precisamos exercitar mais a oração. Nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Hoje o povo ora mais, mas são orações puramente utilitárias, só para sugar Deus. Deus tornou um pronto-socorro. E pior de tudo, que nós vamos chegando numa condição tal, num estágio tal de incredulidade, de alheamento, de distanciamento de Deus, a gente começa até a dar ordens para Deus a nosso respeito, para que Ele faça a nossa vontade. E nós esquecemos que oração é para intimidade. Salmo 25:16 diz o quê? A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Davi dizia no Salmo 34, contemplai e sereis iluminados, para que os vossos rostos não sofram vexame. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E aí ele fala do louvor, estará sempre nos meus lábios. E parece que nós somos um povo, eu estava compartilhando isso, nós oramos muito pouco, irmãos, nós oramos muito pouco. E quando oramos, as nossas orações são muito formais. Você percebe uma pessoa quando ela ora em público, se ela ora em particular, se ela tem vida com Deus, se ela tem vida de oração, é fácil perceber. Eu me lembro de algumas irmãs já idosas na igreja, quando elas oravam, não precisava nem pregar, todo mundo saía com o coração cheio. Elas atraíam Deus para o culto, quando oravam. Parece que está desaparecendo no nosso meio. Cadê as pessoas que oram? Agora, as orações seguem princípios, seguem promessas, elas estão condicionadas a princípios e promessas que às vezes nós estamos arrebentando com esses princípios e essas promessas queremos que Deus faça, Deus não vai fazer. Ele vela para a sua palavra para cumprir. Foi o que ele mostrou lá para Jeremias, mostrou para Zacarias, o prumo lá, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então nós precisamos orar mais, precisamos conhecer mais a Deus. Às vezes nossos olhos estão muito secos, irmãos, nosso coração está muito duro. Quantas vezes oramos, não temos nenhuma sensibilidade com o problema do outro pelo qual estamos orando. Estamos orando simplesmente por orar, porque alguém me pediu, eu preciso desencalhar a minha consciência, preciso dar uma resposta à minha consciência, então eu oro. Mas oro por orar. Eu não oro com identificação, eu não oro com envolvimento. Eu não oro com o coração doendo, eu não oro com peso. Eu não oro com lágrimas. E pior de tudo, que as orações vão ficando mais e mais egocêntricas. Eu tenho aprendido que quando a gente começa a sair de nós mesmos e abraçar a causa dos outros, o Senhor levanta quem ora por nós, quem pleiteia as nossas causas diante dele. Somos muito mais abençoados por compartilhar, orar pelos outros, que orar por nós mesmos. E a Bíblia fala sobre isso. Não devemos agradar a nós mesmos, mas devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não temos feito isso? Não temos feito isso. Então, irmãos, palavra de Deus. Pela palavra adquirimos autoridade. Pela oração adquirimos intimidade. Comunhão é muito preciosa para a oração. Se dois dentre vós na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai, será concedida, disse Jesus. Mas às vezes, irmãos, a nossa comunhão não passa de um ajuntamento solene. Às vezes perdemos a comunhão, não participamos da vida um do outro, não sofremos um que o outro está passando, nos alegramos, não nos alegramos com o sucesso, a vitória que o outro está tendo. Perdemos muito aquilo de alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, confessar uns aos outros os vossos pecados para serem curados. Perdemos muito da comunhão. E por causa disso, a igreja se tornou muito institucional. A igreja se tornou muito formal. E por causa disso, irmãos, as nossas orações, tem gente que fala, eu não sei, a minha oração parece que não passa do tempo, por que isso? Não deveria ser assim. Às vezes as pessoas estão orando só monologando, não dialogando com Deus, não ouvindo a voz de Deus. Isso vai nos enfraquecendo.
isso vai nos desqualificando, isso vai nos empurrando para a cumplicidade com os três inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Precisamos realmente orar. Então temos que ter consciência da nossa atuação, que é pela palavra, pela oração, pela comunhão com os irmãos. Isso novamente tem que haver renúncia. Eu tenho que sacrificar do meu tempo, que às vezes ia me dar muito prazer para estar orando, para estar meditando na palavra. Mas à medida que eu perco o prazer carnal, eu vou adquirindo outro prazer que a Bíblia me dá e a oração me dá. A presença de Deus. 1 minuto na presença de Deus vale por qualquer coisa desse mundo. Mas às vezes perdemos isso. Então fica aí nessa noite como introdução. Vamos aprender a orar com conhecimento de causa. Vamos ter consciência da nossa posição elevadíssima, posição sublime, posição que nós temos para oração, para comungar com Deus. Vamos ter consciência também da nossa oposição, vamos discernir bem entre os três inimigos, vamos atacá-los de frente, vamos vencê-los. E vamos também, irmãos, vamos priorizar mais a palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, para que assim nós possamos não somente orar, mas vencer pela oração. Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Senhor, realmente não sabemos orar como convém. Precisamos tanto que o Teu Espírito ore em nós. Mas nós sabemos, Senhor, que Ele também, quando Ele veio em forma corpórea, Senhor, nós sabíamos que a pomba, Senhor, ela não pousa nos lugares imundos. Senhor, dá-nos graça de termos uma vida digna do Espírito Santo, para que Ele não se apague em nós e não se entristeça em nós. Perdoa, tantas vezes temos entristecido o Espírito Santo, e em muitos de nós Ele está apagado, Senhor. Deus, tenha misericórdia, reaviva a Tua obra em nossa vida. Que o Teu Espírito trabalhe em nós, nos motive a ofertar os nossos membros do nosso corpo, ó Deus, para servir não ao pecado, mas à justiça. Que o Senhor possa nos dar a graça, a consciência que nós participamos também da ressurreição. E que nós estamos ressurretos com Cristo, reinando com Ele. E, ó Pai, dá-nos a graça de estarmos nos apropriando das armas poderosas que o Senhor tem nos dado, para estarmos guerreando e vencendo em nome de Jesus. Pai, perdoa tantas vezes, Senhor, nós temos cedido lugar à carne, ao mundo. E Satanás tem aproveitado disso para nos enfraquecer, para nos tirar essa comunhão contigo, com os irmãos. Mas nós oramos em nome de Jesus para um reavivamento da Tua obra em nossa vida. Queremos ser templos da Tua habitação. Queremos ter a experiência de que enquanto estamos dormindo, o Senhor ministra em nós, pois aos Seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Ó Deus, sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Remove de nós, Senhor, toda a escória, faça com que o ouro reluza para a Tua glória, que sejamos um ouro puro para o Senhor, que sejamos luzes para o mundo, sal para a terra, que realmente sejamos vasos úteis nas Tuas mãos, que é o nosso possuidor. Senhor, que nós sejamos daqueles que avançam para a conservação da alma, não daqueles que retrocedem para a perdição. Deus, dá-nos graça de estarmos nas Tuas mãos para realizar a Tua vontade, Senhor. Deus, que sejamos homens, mulheres, jovens, crianças cheios da palavra, pessoas que conheçam a Ti pela oração, pessoas, ó Deus, que realmente, Senhor, estejam subindo ao trono para estar diante do Senhor, subindo, ó Deus, até o Teu trono na torre de vigia para ver o que o Senhor dirá. Dá-nos a graça de sermos pessoas de oração. Deus, em que possamos ter autoridade, Senhor, para derrotar o inimigo pela palavra do Senhor. Ó Senhor, encha-nos com essa autoridade, com essa palavra, para que possamos dizer: assim está escrito e assim diz o Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.